Olá, tudo bem com você? Espero que sim, sejam todos muito bem-vindos aqui ao nosso canal Transcendência. E se você já conhece o nosso trabalho, deixa aí o seu curtir. Se você ainda não é inscrito no nosso canal, inscreva-se para você receber sempre as atualizações dos vídeos, das informações que nós postamos por aqui. E no vídeo de hoje nós vamos falar um pouquinho sobre a questão da nova era, né? Todo mundo já deve ter ouvido falar aí da movimento nova era, o New Age, né? Ou coisa do tipo, mas de fato muita gente emprega até esse termo, né? Nova era, o New Age, mas poucas pessoas conhecem de fato de onde isso saiu, quais são as origens, quais são as propostas, se nova era tem de fato a ver com, por exemplo, esoterismo, tem a ver com alguma cadeia iniciática, né? Enfim, sobram aí as dúvidas e as indagações, e nós vamos aqui tentar, através desse vídeo, esclarecer algumas das dúvidas que as pessoas possam eventualmente ter em relação ao movimento Nova Era. Bom, o movimento Nova Era, ou New Age, ele surgiu na Inglaterra na década de 1970. E os seus criadores eles foram pessoas que pertenciam a um grupo de interessados por estilos de vida e de religiosidades exóticas, né? Pessoas que viviam fora do padrão comum da sociedade, fora daquilo que era chamado, do que nós podemos chamar de status quo, né? Então, eram pessoas que queriam ali viver de uma maneira alternativa. E muitas dessas pessoas aí, desses grupos, desse grupo inicial aí, Nova Era, né, eram pessoas que pertenciam a organizações associadas ao fenômeno OVNI, né? Ou seja, pessoas que diziam estar em contato, inclusive, com inteligências extraterrestres superiores. Né? Então, e aí, de onde saiu essa coisa, né? Essas pessoas que diziam estar em contato com OVNIs, com inteligências extraterrestres superiores ou coisa parecida, né? De onde saiu isso? Bom, lá em 1950, nas décadas de 1950 e 1960, né, havia os movimentos que eram chamados de movimentos dos contatados, né? Pouca gente já ouviu falar disso, mas nas décadas de 1950 e 1960, de fato havia esses movimentos, né, de contatados, ou seja, eram pessoas que diziam estar em contato com ETs. Né? Então, eram pessoas que diziam que tinham sido contatados, por isso o termo, né, contatados. Então, eram pessoas que diziam ter sido contatadas por extraterrestres e que tinham sido escolhidas por esses extraterrestres para serem contatos deles aqui na Terra e para passarem mensagens dessas inteligências superiores à humanidade. Né? E essas pessoas, esses movimentos dos contatados, eles iam fazendo alardes, né? Eles iam fazendo profecias apocalípticas, né? Sobre uma nova era que estava prestes a começar, mas que essa nova era ela seria antecedida de grandes catástrofes planetárias. Então, aí nas décadas, né, de 1950 e 1960, esses grupos eles espalhavam aí essas profecias, essas visões apocalípticas, né, e diziam que uma nova era iria começar. Então daí sai o nome Nova Era. Né. E em 1970, ou seja, passados ali 20 anos do início do fervor ali desses grupos de contatados, não chegaram às tais catástrofes. Né? As previsões apocalípticas desses grupos não se realizaram, como obviamente não iriam se realizar. Né? Então, um grupo britânico que estava ligado a essas ideias aí, um grupo de contatados, né? Ele resolveu que deveria viver como se uma nova era já tivesse chegado, ou seja, em vez de esperar ali pelas catástrofes que trariam uma nova era, eles resolveram, digamos assim, disfarçar,
né, as profecias falhas que eles tinham feito nas 2 décadas anteriores, e disseram que de fato a nova era já havia chegado. E aí isso incluía a criação de alternativas, né, de vida comunitária, alternativas de trabalho, enfim, uma forma diferente do comum para sobreviver, para viver em sociedade, para, enfim, ter relações sociais, relações laborais, né? Então a ideia era fazer alguma coisa alternativa. E a partir destes círculos iniciais, a ideia ela foi se espalhando, né? E ela se espalhou para grupos cada vez mais amplos, né? Então primeiro se espalhou na Inglaterra, onde de fato teve origem, depois para os Estados Unidos, e até que em meados de 1980 atingiu uma escala global, ou seja, praticamente todos os países aí, claro, os países ocidentais, né, ou ocidentalizados, já tinham ouvido falar do movimento Nova Era. E o que propõe o movimento Nova Era, né? Então o movimento Nova Era ele não tem uma base doutrinária, né? Ele é uma mistura caótica de elementos que são considerados como alternativos ou que choquem, ou que confrontem quaisquer padrões vigentes ou normativos, né? Então aí nós temos desde uma liberdade sexual total, né? Uma inversão de valores familiares, até OVNIs, canalização, pseudociência, xamanismo, reencarnação, neo-hinduísmo, neo-budismo, Wicca, enfim, civilizações perdidas, Kundalini Yoga, mistérios da Terra, psicologia transpessoal, hipótese Gaia, teorias da conspiração, piramidologia e tudo mais que se possa aí inventar e que tem uma cara mais ou menos exótica e fora do padrão. Então tudo isso é pendurado ali num imenso varal da nova era, né? E essa misturada toda, ela dificulta a identificação de um conjunto específico de crenças, né? Ou de atividades que nós poderíamos, no caso, classificar como um eixo central do movimento Nova Era. E é engraçado, é até irônico, né, que pouca coisa do movimento, pouca coisa daquilo que é chamado de movimento Nova Era é de fato novo, né? Grande parte do repertório ali do movimento da Nova Era sai do final do século XIX e do início do século XX. Né? Então nós temos, por exemplo, ali a obra A Doutrina Secreta, da Helena Petrovna Blavatsky, que foi publicada ali em 1888, e essa obra ela inclui a maioria das ideias em torno das quais gira o movimento da Nova Era até hoje, né? E alguns observadores, né, que perceberam essas cópias, essas chupinhações, essas misturas e tudo mais, chegaram a chamar o movimento de Teosofia e Terapia, né? TT, Teosofia e Terapia, ou seja, uma mistura de teosofia e de terapia. E aí, claro, isso é uma simplificação excessiva, mas acaba sendo um pouco disso mesmo, né? Mistura ali canalização, espiritismo, e, enfim, tudo isso para se compor ali o que eles chamam de Nova Era, que é o repertório nova erista, né? E aí, graças aos bons serviços dos aderentes, né, do movimento da Nova Era, tremendas falsificações, né, ideias equivocadas, misturas, crendices e baboseiras, eles se espalharam pelo mundo aí como bosta no ventilador, né? Então hoje aquilo que se conhece, por exemplo, por budismo e hinduísmo, né, não tem quase nada a ver com as doutrinas originais dessas escolas metafísicas indianas, né? Porque os hippies, né, tomaram conta disso e, enfim, entrou ali uma série de elementos. Então você tem aí hippies de cabeça raspada, fala mole, né, mantos, diplomas aí de países asiáticos e que difundem aí retumbantes farsas em nome do budismo
ou os gurus narcotizados, né, com vestes laranjas, que falam da nova era em nome do hinduísmo, né? Então nós temos que aí agradecer muito aos aderentes da nova era por terem cagado em tudo, né? Mas enfim, faz parte dessa nossa era aí de dissolução, né? Kali Yuga, a era de dissolução, a era das trevas, né? Então, ao contrário do que defendem aí os aderentes da nova era, na verdade nós estamos em uma era de decadência, uma era de dissolução, uma era de ocultação de tudo aquilo que é verdadeiro, né? Bom, em resumo é isso, né? Nós podemos depois pensar em alguns vídeos aí alternativos, de ideias alternativas e de questões relativas dessas ideias alternativas aí da nova era e questões relativas ao movimento nova era, né? Afinal de contas é importante compreender, né, de onde saiu tanta coisa que se espalha por aí hoje em dia, né? Mas vamos ver se há interesse aí dos nossos caríssimos assinantes nesse tema, e aí se houver, nós podemos pensar aí em fazer alguma coisa um pouquinho mais aprofundada sobre as ideias aí propostas pelo movimento Nova Era. Ok? Bom, se você gostou do vídeo, deixe o seu like. Se você não gostou, deixe o seu unlike ou o seu descurtir. Me xinguem à vontade aí, ou se você não quiser me xingar, eu agradeço os seus comentários educados e gentis, porque muita gente também me escreve comentários muito educados, muito gentis, muito corteses, né? E eu agradeço esse estímulo dessas pessoas que gostam aqui do trabalho que nós desenvolvemos no canal Transcendência. Vou deixar na descrição os links para os meus mais recentes trabalhos que estão em e-book. Se você deseja o meu livro físico, que é este livro aqui, que eu tenho disponível, me mande um e-mail, que é o curso elementar de maçonologia, me mande um e-mail com o seu CEP, para que eu faça o cálculo do frete, e eu envio para você pelo correio. Você deposita o valor do livro mais o frete, e eu envio para você pelo correio, caso você não goste de ler no computador, ler em e-book, ou que não queira imprimir, porque um dos livros ele tem opção, um dos meus e-books tem a opção de imprimir, então você pode imprimir e ler numa versão física que você faça em casa, que sai bem mais barato do que a versão editada numa gráfica, enfim, numa editora. Ok? Muito obrigado pela sua atenção, espero que você tenha tido proveito com essa nossa conversa, e até o nosso próximo vídeo. Um abraço, tchau!